Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Saúde Financeira. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que você já deve ter assistido num jornal, lido numa revista, mas às vezes passava meio despercebido, não entendia bem do que se tratava, que é a curva de juros. Essa curva de juros é um tema muito relevante, especialmente para renda fixa, mas não só, ela vale tanto para as avaliações de renda variável, todos os ativos que são precificados no mercado estão amarrados a essa curva que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Então, o que é a tal da curva de juros? A curva de juros nada mais é do que, simplificando, um desenho das expectativas do que vai ocorrer com uma determinada taxa ao longo do tempo. Então, por exemplo, você vai lá fazer um desenho da curva de juros de qual vai ser a Selic, por exemplo, do Brasil ao longo dos próximos anos, né? E essa projeção ela tem que ser feita de longo prazo, porque você, até mesmo quando for olhar títulos públicos, eles são emitidos com prazos longos. Então você precisa fazer uma curva, uma expectativa para justamente poder dar preço para esses ativos hoje, tá? Ao mesmo tempo, para a gente entender um pouco o reflexo sobre essa curva de juros, eu acho que tem um relatório que fica disponível no mercado que é muito interessante. E aqui, é o relatório Focus. O relatório Focus é um relatório do Banco Central, ele é emitido toda segunda-feira, né? Na verdade ele é referente à semana anterior, mas é emitido toda segunda-feira e traz informações sobre as expectativas do mercado em relação à taxa Selic, à inflação, também expectativas para o PIB brasileiro, né? Se a gente vai ter aí um cenário de contração, né? Ou não, né? No cenário que a gente está tendo hoje, que é exatamente um cenário de elevação da taxa de juros, você tem um período que deve trazer contração e daí isso aí vai afetar inclusive preços de ativos de renda variável. Então essas expectativas aqui fazem toda a diferença no seu dia a dia, tanto para os investimentos como para os seus negócios, né? Porque assim você pode tentar utilizar. Eu não faço análise de mercado, eu não sei o que vai acontecer com o Brasil. Esse é um relatório muito interessante de você dar uma olhadinha semanalmente. E a curva de juros? Esse cara, ele acaba refletindo diretamente sobre as expectativas futuras daí pelo mercado, né? Porque ele acaba influenciando. Ele traz uma expectativa média de mercado que acaba afetando a expectativa futura do mercado novamente, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui numa das curvas de juros. A primeira que a gente vai ter aqui é exatamente a curva do DI futuro. O DI ele vai estar relacionado exatamente com a Selic, né? Então ele vai trazer uma expectativa para a taxa de juros Brasil, né? Ou para até criar uma taxa pré-fixada que vai afetar, por exemplo, os títulos públicos pré-fixados, né? E veja aqui, vocês podem ver que a gente tem três curvas, né? Então, o que acontece? A curvinha verde é a curva de 22 dias atrás. Esse aqui é do dia 19 de novembro, né? Esse gráfico aqui. E a curva verde ela trazia 22 dias atrás. E pode ver como ela tinha uma elevação, um grau de elevação mais comedido, né? À medida que você tinha exatamente uma expectativa diferente para a taxa de juros do Brasil. Mas o que aconteceu no último mês? Né? Se você olhar aqui a curva azul ela já é de 5 dias atrás. E como ela subiu no curto prazo, né? Inclusive a expectativa para a taxa de juros do Brasil ela está extrapolando lá os 12% ao ano. E é isso que a gente observa nessa curva. E essa elevação aqui na curva, né, vai fazer toda a diferença na precificação de outros ativos. A curva laranja é a curva intraday, que é uma curva que é tirada no meio do dia ali, para você ter uma ideia do que está acontecendo naquele dia em relação a essa curva de juros, tá? Então essa é uma curva que vai ter reflexos sobre o que nós vamos chamar de marcação a mercado, que nós vamos ver num programa futuro aí, né? E na sequência aqui nós temos exatamente a curva da NTN-B, né? Esse segundo gráfico aqui traz exatamente ele traz também a taxa pré-fixada, mas é daqueles títulos, por exemplo, que remuneram inflação, por exemplo, IPCA mais uma taxa. E quanto que é essa taxa? Ora, se eu mexo na expectativa da taxa de juros do Brasil, eu mexo também nas expectativas para essa taxa que vai ser paga aqui de juro real, ou seja, IPCA mais uma taxa. Então, quanto que vai ser esse juro real pago pelos títulos ao longo do tempo, né? E daí a mesma conversa que a gente teve na anterior, você observa aqui, a curva verde de 22 dias atrás, que trazia uma expectativa de 3,87, por exemplo, para esse juro real em janeiro de 2023, né? E na curva azul, que já é de 5 dias atrás, ela saltou para 5,30, né? Então você teve um salto de 3,87 para 5,30, isso elevou muito,
né? E a laranja intraday está aí, as curvas, nos últimos dias você já não teve mais tantas alterações. Mas aqui então você tem uma expectativa do que tem de pagamento para títulos e vai afetar aí por consequência na tua análise em relação a outras alternativas de investimento. Falamos mais sobre isso, né, nos próximos programas. Aqui é Juan Sabe, planejador financeiro, e até a próxima.